Queria convidá-la a fechar os seus olhos, curvar sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja do Senhor. Obrigado, ó Pai, porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas o Senhor nos deu a oportunidade e um coração cheio de amor para estarmos aqui, Senhor, como igreja, proclamando o Teu nome, adorando o Senhor de forma coletiva. Ó Deus, obrigado, porque se estamos aqui é porque um dia o Senhor nos amou e o Teu Filho, Pai, morreu em nosso lugar naquela cruz, pagando os nossos pecados, rasgando a cédula que era contra nós. Deus, que nesta manhã, ó Pai, o nosso louvor venha alcançar o Teu coração como cheiro suave, que o Teu nome venha ser glorificado, ó Pai, os nossos corações, ó Pai, venham ser aquecidos pela Tua palavra, que o Teu nome tenha primazia neste lugar, que o Teu nome venha ser glorificado, e que os nossos corações venham ser cheios de Ti, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Você pode celebrar com as palmas? De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, Cristo Jesus, presente aqui. Para isso existimos, Senhor, para viver para a Tua glória, proclamar o Teu reino. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. O povo escolhido, seu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Declare: bendito, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oh, nós declaramos a Tua grandeza. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no Teu altar pra Teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente bendito aqui. seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito, Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Oh, nós celebramos o Teu nome, Senhor. Declaramos que Tu és o Rei, o Senhor das nossas vidas, a nossa nação. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a Sua graça, Seu poder, refletindo em cada face aqui, Sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está.
pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletindo em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Venham à mesa, convide ao Senhor. Venham lembrar-se de mim. Foi por vocês que morri em amor. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrar-nos de ti. Nossa aliança contigo renovar. Tudo fazendo em memória de ti. Este é meu corpo, comamos o pão. Venham lembrar-se de mim. Este é o símbolo da salvação. Venham lembrar-se de mim. Eis-nos aqui, tua ceia celebrar, para lembrarmos de ti. Nossa aliança com
tudo fazendo em memória de ti. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa da nossa iniquidade. O castigo que estava sobre ele trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal como ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Agora, pensando nesse texto, aquilo que nós podemos viver, experimentar, eu gostaria que você comesse o pão, mas pensando naquilo que Cristo estava experimentando quando ele entregou o pão aos seus discípulos. Naquele momento, quando ele distribuiu o pão aos seus discípulos, ele sabia exatamente aquilo que ele iria passar 12 horas depois. Ele ia experimentar a morte lá na cruz do Calvário. Seus discípulos talvez não entenderam exatamente a dimensão daquele momento, mas Jesus estava entendendo aquilo. E o apóstolo Paulo aqui, ele exemplificou isso: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é nessa dimensão que eu quero convidar você a participar desse momento da ceia, comendo junto comigo o pão. Bem mais que as forças, poder e reis, que a natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és início, meio e fim, bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
mais que os mares, bem mais que o sal. e as maravilhas que o mundo conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. A Bíblia nos diz que Jesus também, depois do pão, ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. A nova aliança significa o sangue de Jesus que foi derramado em favor das nossas vidas, porque o sangue da velha aliança era o sangue dos animais, que deveria ser derramado todo o tempo, tinha um prazo de validade, mas o sangue de Jesus foi o sangue definitivo, o sangue que foi derramado por mim e por você de uma forma definitiva lá na cruz do Calvário, o sangue que nos salvou, o sangue que lavou os nossos pecados definitivamente. Por isso nós temos acesso à salvação, nós podemos ter acesso ao trono da graça de Deus, aos céus. Então nós estaremos então nesse momento tomando o cálice do Senhor. Então, em memória do Senhor Jesus, participemos todos juntos do cálice. Vamos orar. Eu quero convidar o Joaquim para orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos nesta manhã, queremos te agradecer, Senhor, nesta hora, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos relembrar em memória, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez naquela cruz por cada um de nós. O Senhor se entregou a sua vida para morrer na cruz, onde pudemos ter nosso sangue, nossos pecados lavados pelo sangue do Senhor. Obrigado, Senhor, porque tamanho amor jamais demonstrado por cada um de nós. Muito obrigado por este momento, obrigado por cada vida que aqui está nesta manhã. Continua conosco em todo o decorrer desta celebração, Senhor. Agora na entrega da mensagem, usa o teu servo como mero instrumento do Senhor para falar aos nossos corações. E que nesta manhã possa haver transformação, restauração de vida aqui neste lugar. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de estar compartilhando com os irmãos, eu prometo que serei bem rápido. E dentro desse espírito onde nós celebramos a ceia do Senhor, por favor, abra então a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Nós teremos ainda ensaio do coro, então eu tenho todo o interesse em ser rápido. João, capítulo 21, verso 1. João 21, capítulo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margens do mar de Tiberíades. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Vou pescar, disse Pedro, e eles disseram: nós vamos com você.
Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Verso 5. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam: não. Disse então Jesus: lancem a rede do lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Vamos orar mais uma vez? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por estes momentos celebrativos que passamos na tua presença, aonde celebramos neste instante a ceia do Senhor. Nós podemos olhar lá no passado e contemplar, ó Deus, o sacrifício do teu Filho. Podemos olhar também, ó Deus, para o futuro e nutrir em nossas mentes, em nossos corações, a certeza, ó Deus, de que o Senhor virá um dia. O Senhor virá para resgatar a tua igreja. E agora, ó Deus, que nós estamos diante da tua palavra, ó Deus, que nós possamos olhar também para o presente, que nós possamos aprender a olhar para o outro, que nós possamos aprender a olhar para os nossos irmãos. Fale aos nossos corações, é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor e nós trazemos à memória aquilo que o Senhor fez por cada um de nós. O texto que nós lemos, só para os irmãos se situarem, foi após a ressurreição de Jesus. Quando João ele narra, ele escreve esse capítulo 21 aqui do seu evangelho, foi após a ressurreição de Jesus. Jesus havia morrido, ressuscitado dentre os mortos, e ele apareceu então algumas vezes aos seus discípulos. A primeira vez que Jesus aparece aos seus discípulos, os irmãos lembram muito bem, Tomé não estava presente. A segunda vez que Jesus aparece aos seus discípulos, Tomé está presente. E vocês se lembram que Tomé, ele não creu quando recebeu a informação de que Jesus havia ressuscitado. E na segunda vez que Jesus aparece aos discípulos, lá está Tomé. E Tomé, ele pode ver o Jesus ressurreto. E então a palavra vai nos dizer que ele se lança aos pés do Senhor. E Tomé tem uma experiência muito profunda com Jesus. Talvez aquela tenha sido a maior experiência que Tomé teve com Jesus. Ele se lança aos pés de Jesus e ele declara aquela frase que vocês conhecem: Senhor meu e Deus meu. Tomé, ele reconhece direitinho a soberania de Jesus. Tomé, a partir de então, ele entende para que Jesus veio. Os discípulos, de um modo geral, meus irmãos, eles têm noção da missão de Jesus. Os discípulos, a palavra vai nos dizer que eles têm profundas convicções acerca de Jesus. Os discípulos entendem que Jesus é o Filho de Deus, que se fez carne, que de maneira surpreendente decide habitar nesta terra, se tornar como um de nós e morrer no meu lugar e morrer no seu lugar. Os discípulos entendem a divindade de Jesus, o Deus criador de todas as coisas e sustentador de todas as coisas. Mas Jesus morreu e ressuscitou. E agora, como é que fica? As incertezas no coração daqueles homens, eu imagino que eram muito grandes. O que aqueles homens esperavam do Cristo ressuscitado, de Jesus ressuscitado? Qual era a expectativa de cada um daqueles discípulos do Senhor? Eu fico imaginando, e não é que eu goste de imaginar as coisas, mas eu fico pensando, tentando ver o que se passava na mente daqueles homens. Talvez eles esperavam que Jesus, agora ressurreto, entrasse novamente em Jerusalém e fosse até o templo. Lembram quando ele foi lá antes da sua morte? Mas agora ele fosse ao templo não simplesmente para tirar lá os vendedores, os vendilhões, os cambistas do templo, mas tirar talvez o sumo sacerdote do templo. Gente que estava enriquecendo às custas do sofrimento das pessoas. Talvez eles esperavam isso de Jesus. Talvez eles esperavam que Jesus tirasse Herodes do seu poder, acabasse com Pilatos, convocasse um exército de anjos e marchasse rumo Roma e tirasse o imperador do seu poder, destronasse o imperador e resolvesse as coisas no mundo. Você não gostaria de ver as coisas resolvidas no mundo?
nesses momentos tão incertos que nós estamos vivendo, da política do nosso país, não é, da economia do nosso país, você não gostaria de ver alguém que chegasse, um grande estadista, e resolvesse os nossos problemas? Alguém que chegasse no nosso país e soubesse administrar essa riqueza que tanto nós falamos que temos? Nós gostaríamos de ver essas questões sendo resolvidas. Que a riqueza do nosso país servisse para nós, para todos os brasileiros de maneira igual. E nós pudéssemos então contemplar essa justiça sendo feita, essa igualdade social. E meus irmãos, o país é tão rico que eu acredito que sobraria muita coisa e nós pudéssemos ajudar ainda outras nações carentes. Como nós gostaríamos de ver as questões, talvez muito próximas da gente, sendo resolvidas, as questões das drogas, que têm levado tantos jovens próximos da gente para caminhos complicados. Essa procissão de zumbis que nós vemos aqui na rua, próximos à nossa igreja, de pessoas que estão vivas, mas que algo a droga matou dentro delas. Nós gostaríamos de ver essas questões sendo resolvidas. Os discípulos também, eles nutriam algumas questões e eles gostariam que essas questões fossem resolvidas. Mas, irmãos, a agenda de Jesus era diferente daquilo que os discípulos estavam pensando, ou daquilo que eles estavam esperando. A promessa que nós encontramos na Bíblia é que o Messias viria e eles criam que Jesus era este Messias, ele viria e estabeleceria o reino de Deus aqui na terra. Mas a agenda de Deus era diferente da agenda dos discípulos. Jesus aparece então pela segunda vez aos seus discípulos e diz assim: olha, eu vou me encontrar com vocês lá na beira do mar da Galileia. Então vocês se dirijam para lá, que lá eu vou aparecer para vocês. Jesus marca esse encontro. Ele marca na agenda este encontro com os seus discípulos. E lá estavam os discípulos. João, eu acho interessante que João ele começa a narrar esse dia deste encontro com Jesus e seus discípulos. E ele começa a fazer uma espécie de lista de presença. Vocês observam ali no texto que ele começa a dizer quem estava presente. João, ele vai escrever, ele vai dizer que ali presente estava Natanael. Natanael era um tipo de pessoa assim muito interessante. Natanael era do tipo preconceituoso. Você conhece gente que rotula as pessoas? Que julga pelas aparências? Gente antipática, assim, o tipo de Natanael. Nós não temos o poder de olhar dentro das pessoas, mas Natanael tinha. Certa ocasião ele ouve dizer que Jesus era o Messias e que Jesus havia nascido em Nazaré. Aí Natanael virou assim e disse assim: Nazaré? Por acaso pode vir alguma coisa boa daquele lugar? Era ele que estava ali às margens do mar da Galileia. Natanael, preconceituoso. João vai dizer que tinha ali presente também os filhos de Zebedeu. Vocês sabem quem eram? Tiago e João. O tipo de gente explosiva, nervosa, coisa que a gente não tem aqui em Cachoeira. Eu percebi isso. Gente que resolve as coisas assim no tiro. Uma vez Jesus estava passando com a sua comitiva por uma aldeia dos samaritanos. Os samaritanos viraram para Jesus e: olha, aqui você não passa não. Aí vem os filhos de Zebedeu, Tiago e João: Senhor, vai permitir um negócio desse? Queres que oremos e mandamos descer fogo do céu para queimar esse bando de samaritanos? Gente que resolve as coisas assim, tacando fogo. Jesus vira para eles e diz assim: vocês não sabem de que espírito vocês são. Eram eles que estavam ali. João vai dizer que estava ali Pedro. Gente fina. Um discípulo de grande confiança. Negou Jesus 3 vezes, uns dias antes. Eu acredito que normalmente quando eu faço reunião, eu passo uma listinha de presença. Não é assim que eu fiz na reunião? Eu acredito que a gente está melhor que aquele pessoal lá. Aqueles discípulos. Os discípulos estão ali e eles nutrem então essas incertezas acerca de Jesus.
Pedro era do tipo assim, agitado demais, hiperativo. Pedro diz assim, quer saber de uma coisa, eu vou pescar. Os outros, você vai ver as informações ali, nós vamos contigo. E lá vão eles. Entram no barco e começam a pescar. E lá eles passam a noite toda pescando. Mas algo interessante é que eles estavam num barco que eles conheciam, eles estavam num ambiente que eles conheciam, que era o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Eles estavam operando equipamentos que eles conheciam. Eles viam no mar assim um vulto escuro e já lançavam a rede sem pensar, em conjunto. Essa era a profissão deles. Eles não precisavam fazer esforço de mais nem esforço de menos. Eles sabiam muito bem o que estavam fazendo. Mas eles passam aquela noite inteira com grande esforço e não pegam nada. O resultado da noite é o fracasso. Responsável, Jesus. Você já parou para pensar como às vezes Deus é responsável pelos nossos fracassos? Sabe por quê? Porque às vezes a gente planeja tudo direitinho e não sai como a gente planejou. Às vezes a gente faz as coisas de maneira tudo certinho, organizadas e não sai da maneira como nós fizemos. Alguma coisa está errada com os peixes, alguma coisa está errada com esses equipamentos, com o barco. Será que é no mar? O que está acontecendo? Os discípulos começam a se perguntar. Era Jesus, irmãos. Jesus que domina a história, Jesus que dirige todos os acontecimentos de acordo com a sua soberania. Ele faz algo inédito na vida daqueles homens. Por que Jesus quis fazer aquilo com eles? Um vexame desse? Eu entendo que Jesus gostaria de ensinar uma lição àqueles homens. Qual era a profissão daqueles homens? Eles eram pescadores. Vocês se lembram qual foi o chamado de cada um deles? Jesus disse assim, eu estou vos chamando para se tornarem pescadores de homens. Eu estou chamando para se tornarem pescadores de homens. Jesus os havia chamado e os qualificado a uma profissão nobríssima. Jesus, ele investe tempo na vida de cada um daqueles homens. Eles são matriculados na Universidade de Jesus, onde a matéria era só cristologia. Era cristologia de manhã, de tarde e de noite. Manhã, de tarde e de noite. Aí eles fazem pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado tem agora, né? E aí vai. Isso tudo com Jesus. Imagina estudar aos pés de Jesus. Mas parece que agora nada daquilo, aqueles 3 anos de ministério de Jesus, surtiu efeito. Parece que os discípulos estão um pouco esquecidos daqueles momentos, daqueles anos que passaram com Jesus. Aí vem Pedro e diz assim, eu vou pescar, e nós vamos com você, e lá estão eles. Jesus, então, cheio de bondade, cheio de graça, por compaixão, ele diz assim, olha, eu vou mostrar para vocês de novo, homens de pouca fé, como é que se faz para povoar o céu. Eu vou mostrar para você como é que se faz para entregar as boas novas, para entregar o pão da vida para a humanidade. E Jesus, ali na beira do mar, de uma maneira muito simples, ele começa a reensinar novamente aqueles homens, como faz para povoar o céu, como faz para se ganhar almas para o Senhor. O método de Jesus não é um método sofisticado. Ele não usa nenhum livro de alguém que está ganhando dinheiro, não. Jesus, ele ensina ao povoar o céu de uma maneira muito simples. Ele utiliza a pesca para fazer isso. Hoje de manhã, vindo para a igreja, vocês veem muito bem as pessoas pescando aqui. E quando eu vim conhecer a igreja, eu falei, não, ninguém pesca nesse rio. Cheguei domingo de manhã, o pessoal cavarinho, eu quase cheguei atrasado. Dá um pedaço, que eu gosto de pescar, né? E o pessoal ali puxando, não sei se tem peixe, mas tem pescador. Jesus, ele utiliza desse método para dizer, assim funciona. É assim que se ganha pessoas para Jesus. Agora, algo muito interessante é que há muitas semelhanças como peixes e homens são pescados. Você sabia disso? Como é que a gente pesca? Eu
pensei em duas maneiras muito simples. A gente pesca com a varinha, não é isso? E com rede. Normalmente é assim, o pessoal aqui da frente é mais com varinha, né? Como é que a gente pega peixe com a varinha? Quem que a gente pega? A gente pega peixe que está com fome. Peixe que está com aquele barrigão, de barriga cheia, ele não vai bicar. Ele não chega no anzol apressadamente, furiosamente. Ele olha e diz assim, essa minhoca está esquisita. Ele dá uma volta, dá uma bicadinha onde ele percebe segurança, confiança, vai rodeando a minhoca. Mas ele não vai apressadamente. Sabe por quê? Porque está de barriga cheia. Comeu demais. Você sabia que gente, homem de barriga cheia, dificilmente tem um encontro com Jesus? Porque está com a barriga cheia, satisfeito com aquilo que está comendo, satisfeito com a vida que está vivendo, mesmo que a comida seja comida de porco, mas está satisfeito com aquilo. Isso é um homem de barriga cheia. Agora, gente com barriga vazia, que percebe que dentro de si há um vazio que não tem explicação, que existe uma dor dentro do seu ser incurável. Talvez essa pessoa esteja preparada para ouvir a mensagem de Jesus. Agora, homem que se acha que está satisfeito, aquele barrigão que chega primeiro 10 minutos antes, não é assim? Acha que estão satisfeitos comendo o que estão comendo. Esse trabalho de pescar com a varinha é um trabalho pessoal. É um trabalho que nós vamos trabalhando ali junto com a pessoa. É um discipulado muito próximo. Esse trabalho com a varinha. Agora, irmãos, nós temos que tomar cuidado com uma coisa muito séria. Aí um erro que acontece, porque daí a mulher está em casa falando de Jesus para o marido. 20 anos e não se converte, não é assim? Os testemunhos são assim, 30 anos e a esposa não se converte, o filho não vem para a igreja, não tem um encontro com Jesus. Mas sabe por quê? Porque às vezes a pessoa fica falando de bebida, fica falando de carnaval, fica falando disso, fica falando daquilo, incomodando. Conhece gente assim? Vai para o inferno, 20 anos, e não fisga ninguém. Agora, irmãos, quando nós olhamos para a dor da pessoa, e nós nos condoemos com a dor da pessoa, quando nós oramos com elas e por elas, não tem como ela não fisgar. Quando nós oferecemos um ombro no momento de dor, é muito fácil nós falarmos, estou orando por você. Agora vai no hospital e ora junto. Passa a noite para ver. Será que assim ele não vai bicar? Será que assim ele não morde o anzol? Agora o peixe que nós pegamos com a rede, esse é diferente. Esse é o grupão. Esse vai no meio do grupo, a estratégia é diferente, né? Como é que se pesca com rede? Um segura de um lado, outro segura do outro, e lá vamos nós. É mais ou menos isso aqui, um toca, um canta, não é? Um dirige, um celebra a ceia, e lá vamos nós, é um esforço em conjunto. É quando a igreja faz um dia especial, é o dia do aniversário da igreja, aí nós convidamos, panfletamos, aí o pastor traz um pregador assim, famoso, e o pregador vem, e a igreja está orando ali, os diáconos, os líderes, orando para que haja conversão, e ele pergunta, alguém quer se encontrar com Jesus? E a gente fica naquela tensão, levanta a mão, né? E está ali no meio daquela multidão, e um levanta a mão, ufa, levantou, Deus te abençoe. E o outro, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Aí tem um que está ali no meio, ele, será que eu levanto? E levanta, Deus te abençoe. Olha que maravilha. Não estava procurando solução para os seus problemas, não estava procurando cura para as suas enfermidades, não estava nada, estava passando aqui na calçada e resolveu entrar, porque tem ar-condicionado. Mas se encontrou com Jesus, foi no meio do pessoal. Jesus, ele mostra essa estratégia muito simples para os seus discípulos,
Vocês querem ganhar almas para o Senhor? É muito simples. É muito simples. Evangelizar, meus irmãos, não é dar uma aula de teologia. Evangelizar não é deixar o outro bobo com a cara na parede, sem argumento nenhum. Eu conheci muitos evangelistas e pastores que não tinham nem o primário. Evangelizar não é demonstrar conhecimentos. Eu cresci ouvindo crente falando mal de igreja católica. Não sei se você já ouviu falar. Mas, irmão, será que Jesus nos chamou para isso? O ambiente lá nos idos de 50, 60, era assim. Os crentes, né, os bíblias, conhecidos lá no Rio de Janeiro, eram perseguidos pela igreja. Mas será que Deus nos chamou para isso? A função da igreja é apresentar Jesus. Não há evangelização quando a igreja perde o foco de Jesus. A igreja precisa estar ali, fitada em Jesus. Observem os irmãos, no decorrer do texto, João vai dizer que Jesus aparece de manhã aos seus discípulos. Ah, Jesus aparece, aconteceu. Não, ele marcou o horário com os seus discípulos. Olha, dirijam-se lá para o mar da Galileia e eu vou aparecer para vocês. Jesus, ele marca o dia e lá está Jesus. Acontece aquele milagre a noite inteira dos discípulos não pegarem nada, mas os discípulos parecem que estão esquecidos. Eles olham Jesus, mas não conseguem identificar, eles ouvem a sua voz, mas não identificam. Eles estão esquecidos de Jesus. Não há evangelização quando nós perdemos o foco de Jesus, quando nós nos esquecemos de Jesus. Irmãos, a igreja não é o foco do evangelismo. Não é o foco é Jesus. Ó, você tem que ir lá na minha igreja, tem um pastorzão lá, o Zildo, que é 10. Tem o Daniel que canta, que é uma beleza. A igreja não pode ser o foco. Jesus é o foco. Aqueles homens, eles tinham perdido o foco, a estratégia de Jesus. Eu estou indo para o final, e o texto ele vai nos dizer que nós precisamos ser auxiliares de Jesus. O que Jesus diz assim? Ele diz assim para os seus discípulos, olha, joguem a rede do lado direito. O que eles fizeram? Jogaram do lado direito. Os peixes estão ali, Jesus falou. Os peixes estão ali. Gente, eles pegaram 153, não é isso? Grandes peixes. Grandes peixes. Mas Jesus falou, ó, eles estão ali. Nesta campanha de evangelização, nós somos auxiliares de Jesus. Agora, como que nós vamos saber aonde estão os peixes? Como que nós vamos entender aonde estão as pessoas que Deus tem preparado para a evangelização? É através de uma ferramenta que nós pouco temos praticado, que é a oração. A única maneira de Deus falar para a gente, de nós entendermos aonde estão esses peixes, aonde estão essas pessoas, é através da oração. Falar de Jesus é um trabalho de oração, para que Jesus nos dirija aonde nós temos que chegar. Oração é fundamental para saber onde estão os peixes. Oração é fundamental para entender onde Jesus tem direcionado esses peixes. Irmãos, há pessoas que Deus tem preparado perto da gente. Tem pessoas espalhadas aqui em Cachoeiro que estão prontinhas para ouvir a palavra. O que nós, como igreja, precisamos fazer é o seguinte: Senhor, aonde elas estão? Aonde o Senhor tem juntado essas pessoas? Aonde o Senhor tem preparado essas pessoas para que eu possa chegar lá? Ou a igreja chega lá com a sua rede e pega todo mundo. Ou eu, na minha escola, na faculdade, no trabalho, com a varinha. Às vezes demora. Eu fui pescar lá em Foz ainda com o Davi. Irmãos, ele pegou uns 5, 6 peixes, não peguei nenhum. E eu que fui ensinar. Que vergonha.
E eu, o que esse menino está fazendo? Ele jogava, Tiago, e já vinha. E eu morrendo de vergonha, e era pesca e pague, né? Eu estava quase comprando peixe, colocando na varinha, para o negócio não ficar tão feio para mim. Mas não peguei, não sei se a Johnny lembra, não peguei nenhum. Ele sabia onde estavam os peixes. Quem Deus tem preparado para você? É dentro da sua casa que essa pessoa está preparada para ouvir? É no seu trabalho que essa pessoa está preparada para ouvir? É na faculdade? É na sua rua? Ou, quem sabe, aquela pessoa que você não vai com a cara dela? Aonde Deus tem preparado essas pessoas? Deus tem juntado pessoas. Deus tem juntado gente. Deus tem preparado corações. O que Ele precisa é de auxiliares, como eu, como você. Nós entendamos a nossa missão neste mundo. Nós entendamos que somos pescadores de homens. Uma palavra tão antiga, às vezes, que nós passamos tanto tempo sem ouvir, não é mesmo? Mas Jesus tem nos chamado para isso. Hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Será que nós estamos preparados para levar esse pão da vida para as pessoas que estão lá fora? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor Jesus, por essa celebração. Obrigado a Deus, porque as canções falaram aos nossos corações. O memorial, a Deus, da ceia do Senhor, nós podemos olhar para o passado, para o presente, para o futuro, crendo que o Senhor virá um dia, crendo a Deus que em breve estaremos com o Senhor, te louvando, a Deus, constantemente, sem cessar. Obrigado pela tua palavra que fala aos nossos corações. Que a tua igreja nessa manhã possa sair, ó Deus, para falar do teu amor, anunciar as boas novas, ter, ó Deus, a sensibilidade, a percepção daquelas pessoas que estão prontas para ouvir a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, nos revestir, ó Deus, revista-nos, ó Deus, com a tua palavra, com a tua unção. Que nós possamos, ó Deus, de uma maneira simples, falar do teu amor. Logo mais à noite, ó Deus, onde estaremos mais uma vez reunidos, traga-nos, ó Deus, debaixo da tua paz, que a tua graça esteja conosco. Os corações, ó Deus, que estão enlutados nessa manhã, que o Senhor possa estar confortando-os, ó Deus. Esteja, ó Deus, conosco. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém.